E ele completa a obra que a gente não consegue fazer, né? Aquilo que a gente não consegue atingir o objetivo, mas ele, o Espírito Santo, trabalhando. Sim. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 44, para a gente poder entender o contexto. João 6, a partir do 44. Ok? Palavras de Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram. Pois Jesus sabia que, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Até aqui. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E quero te pedir novamente que teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo, Pai. Como nós lemos na sequência desse texto, São Pedro vai responder para Jesus: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Da mesma forma, nós queremos responder a ti na noite de hoje. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Por isso, Senhor, pelo teu Espírito, comunica conosco nessa noite exatamente o que o Senhor deseja comunicar com os teus filhos. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Apóstolo René, que é a nossa cobertura, né? Durante alguns dias de devocional, ele usou esse texto, essa frase de Jesus, né? Não quereis vós também retirar-vos? Né?
Uma frase que não se ouve com tanta frequência nos dias de hoje, né? Olha só a coragem de Jesus, né? Será que algum de nós teria essa coragem? Jesus, em determinado momento do seu trajetória, do seu chamado, da sua missão, como pastor, como pregador, como servo de Deus, como filho de Deus, ele começa a mudar o estilo da pregação dele, o estilo do discurso dele, e após ele mudar o tipo da pregação, ele começou a dizer que ele era o pão da vida, que sem quem não comesse dele, né? Ele disse que esse pão da vida era a própria carne dele que ia ser entregue, né? Em sacrifício de toda a humanidade. E quem não comesse dessa carne, quem não bebesse do sangue dele, né? Jesus está falando o quê? Da comunhão com os seus sofrimentos, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: eu desejo conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, para ver se de alguma maneira eu também posso experimentar a ressurreição de Cristo, né? Então aqui Jesus está falando disso, né? Da comunhão dos seus sofrimentos, né? E ele disse que quem não participasse disso não teria parte com ele, em outras palavras, né? E quando Jesus começa a falar desse tipo de conteúdo, muitas pessoas então começaram a deixá-lo, né? E, na verdade, ficaram muito poucas pessoas, né? E aqui nós vamos ver na sequência que Pedro ele vai dizer: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, após esse discurso, a gente vai ler no versículo 66, né? Que a partir desse discurso, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. O próprio Jesus, em uma das suas passagens muito conhecidas, minha esposa até teve um sonho com isso, ele vai dizer que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus, né? Ou seja, aquele que desiste de andar ao lado de Jesus, ele não serve para o reino, né? A caminhada com Deus é uma caminhada sem volta. Eu não posso desistir. É sempre para frente, sempre avançando, sempre em busca de um amadurecimento. Deus, eu já preguei inúmeras vezes, que Deus quer sempre nos levar a um nível de maturidade mais alto, né? Por quê? Porque bebês espirituais, crianças espirituais não geram filhos, né? E Deus, assim como a Vanessa está gerando mais um bebê, o Anderson e a Sabrina geraram, né, um casal de bebê, uma dupla de bebês, né? Em casa eu não me dei conta, né? Eu não me dei conta. Em casa eu estava meditando sobre isso, né? Que a nossa célula multiplicou, né? Nossa célula multiplicou, né? Ganhou 2 novos membros, né? E não foram membros qualquer, foram membros biológicos, né? De filhos, né? Que estão conosco, né? E aí está chegando mais um aí da Vanessa, né? Então a nossa célula está multiplicando de forma... Theo que vai chegar aí. Então a nossa célula está multiplicando, não por causa da chegada de novos visitantes, né? Mas porque os membros do ministério estão todos grávidos, né? Então... Cheguei até a sonhar que estava grávida por causa delas, mas daí repreendi no próprio sonho. Até porque não é possível. 44 anos, não posso. Então, amados, para mim não perder o foco, né? Essa é outra mensagem que eu tenho ouvido muito nos últimos dias, sobre foco, né? Então, crianças espirituais não geram vida, né? Só pessoas maduras é que podem gerar vidas, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, né? Quando eu era menino, eu falava das coisas de menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino, né? Então,
Existe um momento na caminhada que Deus quer que a gente acabe com as coisas de criança. Eu preciso me comportar como um adulto. Isso não quer dizer que a gente não vai brincar, isso não quer dizer que a gente não vai ter momentos de distração, extrovertidos, né? Momentos de brincadeira. Né? Eu não acredito num adulto que é sério o tempo todo, que nunca brinca, né? Um adulto ranzinza, né? Que nunca se diverte. Né? Eu estava compartilhando com a minha vida, com a minha esposa ali um vídeo de um marido, né, brincando com a esposa dele, bem divertido. Né? Não tem como ver o vídeo e não rir, né? Não sei se foi a Léa que compartilhou aquele vídeo, não, né? Não foi. Foi um pastor que compartilhou no grupo de pastores que eu estou. E o marido brincando com a mulher e fazendo ela rir o tempo todo, né? Eu acho legal isso no casamento, né? É bacana, né? Então eu não acredito nisso, né? Deus não está chamando a gente para ser sério, carrancudo, ranzinza, pessoas que não ri, né? Porque um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, né? Então a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus quer que a gente seja alegre, extrovertido, né? Mas, ao mesmo tempo, pessoas que são maduras. Ao mesmo tempo, pessoas que sabem, não estão aqui, como disse Paulo, né, escrevendo aos Coríntios, né, eu combato não como alguém combatendo no ar, eu não fico dando soco ao vento. Ele tinha um alvo. Paulo ele sabia, né, o motivo pelo qual ele estava nessa terra. Então, da mesma forma, Jesus quando veio nessa terra, ele não estava brincando. Né? Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão definida. A missão definida dele ia culminar com uma cruz. Né? Então nós também estamos aqui nessa terra, já falei isso inúmeras vezes, para cumprir a missão do ID, né? Fazer discípulos, gerar vidas para Deus, gerar filhos. E só geram filhos pessoas maduras, pessoas que entenderam o propósito. Né? Deus quer nos levar para esse lugar. Mas muitas pessoas na época de Jesus estavam caminhando com ele com outras motivações. Queriam as bênçãos de Deus, queriam as mãos de Deus, queriam os milagres de Jesus. Só queriam os milagres, não queriam dar frutos, não queriam corresponder à expectativa de Jesus, não queriam realmente fazer o que Jesus queria que eles fizessem. Né? Olha, no versículo 27 desse mesmo capítulo 6, Jesus vai dizer, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com seu selo. Né? Aquele povo trabalhava por algo que perecia, mas Jesus vai dizer que, olha, não trabalhe por aquilo que perece, trabalhe por uma comida que permanece. Né? Conversando com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus vai dizer, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o que Jesus está dizendo? Uma pessoa que não é madura espiritualmente, ela está o tempo todo pensando nas coisas dessa terra. Ele está pensando na comida dessa terra. Ele está pensando, né, nos melões, nos pepinos do Egito. Olha que saudade quando eu ainda era do mundo. Misericórdia, né? O tempo todo preocupado com as coisas dessa terra. E Jesus não. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis ainda 4 meses até a ceifa. Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus, ele, o tempo todo, a mentalidade dele era o céu, eram as coisas do céu, eram as coisas de Deus. Ele estava preocupado com a ceifa, ou seja, com a colheita. Preocupado com a salvação das almas. Preocupado com as vidas sendo salvas. Né? Porque Jesus não era egoísta. Né? E nós também não podemos ser egoístas. Se Jesus voltar hoje, eu tenho certeza que a gente vai ser salvo. Que a gente vai morar no céu. Né? Porque é pela graça, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que ele fez. Tá, mas e o meu vizinho? Né? E os meus familiares? Os meus colegas de escola, faculdade? Né? Eles vão morrer salvos? Será que eles estão salvos? Não é fácil o tempo que a gente está vivendo. Não é fácil.
Essa semana Ainda mais na nossa terra, eu tive que é uma próximo, experiência, né? Eu conversava com uma pessoa e eu pedi para essa pessoa mandar um oi para mim no meu WhatsApp. Eu estava conversando com essa pessoa. E eu perguntei se ela tinha o meu contato. Ela disse, não, eu tenho o teu contato. Não, então olha aí no teu celular para ver se tu tem o meu contato. Aí eu vi que quando ela entrou no celular e ela viu o meu contato, ela percebeu que o meu contato estava bloqueado. E eu sei por que o contato estava bloqueado, né? O contato estava bloqueado porque ela recebeu inúmeras mensagens minhas, que eu, por direção de Deus, eu mando mensagens todos os dias. E quando ela viu que o contato estava bloqueado, ela virou o celular rápido assim para tentar esconder de mim. Só que eu vi. Eu vi que o meu contato estava bloqueado. Ela disse, deixa eu ver aqui. Não, achei teu contato. Achei, tá aqui, já vou te mandar um oi. Só que naquele intervalo de tempo eu vi o meu contato bloqueado. Né? E eu sei por que estava bloqueado. Né? E aquilo já não dói mais o coração porque eu já fui cicatrizado nessa área. Né? Mas é triste saber, né, que as pessoas, muitas delas não querem ouvir o Evangelho. Né? Elas não querem. Né? Quantas pessoas que eu já convidei para vir aqui? Quantas pessoas que eu convidei quando a célula era na minha casa? Quantas pessoas eu convidei quando a célula era na casa do meu sogro? Onde estão essas pessoas? Elas não vêm. Né? Que luta que a gente tem que ter sexta após sexta para não desistir. Né? Que guerra na mente da gente. Eu confesso para vocês, sexta-feira passada, né, minha esposa começou a falar aqui, eu vou deixar minha esposa pregar. Né? Quem sabe Deus usa ela. Né? E porque tem hora a gente vai no limite, né? Vai no limite. Porque são sexta após sexta, e sexta após sexta, e sexta após sexta. E ano após ano após ano. Trabalhando. E eu confesso para vocês que eu cheguei a pensar assim, meu Deus, será que o conteúdo da mensagem que a gente está compartilhando, será que não é isso que Deus quer que a gente pregue? Não é isso que Deus quer que a gente pregue? Será que Deus quer que pregue outra coisa? Será que eu não estou vivendo aquilo que eu prego? Onde é que está o erro? Qual o problema? Né? E aí Deus usa, só para confirmar, e Deus é tão bom que ele confirma, né? Não, esse é o caminho, é isso que eu estou falando, essa é a mensagem do momento. Eu estava conversando com uma amiga da Patrícia, uma conhecida nossa, amiga minha também, conhecida nossa. No domingo passado a gente passou o dia em família, numa festa, como é que chama? Ali em Canelim? Dos caminhoneiros, lá, não, caminhoneiro não, Era uma exposição. Exposição dos Do agronegócio, né? A gente encontrou uma amiga nossa, que também tem o mesmo nome que eu, e eu comecei a conversar com ela também tem uma célula, né? E a célula dela é bastante gente. E ela está na cobertura de uma pastora chamada Tana Teresa, que é uma pastora muito conhecida aqui no Brasil, que trabalha muito com libertação, com o interior, né? E é uma bênção essa pastora Tana Teresa. E a gente começou a conversar ali das dificuldades, das guerras, das batalhas que a gente passa e tal. E eu abri meu coração com ela. Eu disse, olha, às vezes eu penso, será que a gente está no caminho? Será que o evangelho que a gente está pregando está muito duro? Que as pessoas não querem ouvir? Né? E ela disse, não, é isso mesmo. É isso mesmo, nós somos o sal da terra. Né? Acho que foi eu que fui usado para falar com ela. Né? Mas está escrito, nós somos o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. É o que está escrito na Bíblia. Que se eu começar a trazer um alimentozinho muito light, né? Sabe, uma sopinha sem sal se dá para quê? Para velhinho, para idoso? Para bebezinho? Né? Sopinha de doente? Jesus disse que se eu começar a dar esse tipo de alimento, não serve para mais nada. Né? Então, eu comecei a compartilhar com ela, disse, não, esse é o caminho mesmo. Jesus não disse? Jesus não falou? Né? Vocês também querem se retirar? Foi Jesus que falou. Né? Ou seja, Jesus ele não mudou o discurso para agradar as pessoas. Porque abandonaram ele?
Quando as pessoas começaram a abandonar ele, se é um de nós, quem sabe a gente ia mudar a pregação. Não, Senhor, me dá um outro tipo de pregação, o que eu posso pregar para tentar atrair as pessoas, porque elas não estão vindo, né? Jesus não fez isso. Jesus, ele pelo contrário, se vocês também querem sair, vocês querem ir embora também, fica à vontade, pode ir também, né? Como dizia a Patrícia, né? Na linguagem dos gaúchos, né? A porta da casa serventia, como é que é? Como é que diz? A porta da casa serventia. Ah, não lembro. É uma frase que, sabe? Gaúcho fala. É uma coisa assim, ó. É uma frase dos gaúchos, né? A porta da casa serventia, do local. Sei lá. Então, Jesus disse, ó, vocês querem ir, pode ir, Pode fica à ficar à vontade. vontade. Né? Fica à vontade, não tem problema não. Né? Por quê? Porque Jesus estava resolvido. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, aquilo estava muito claro na mente dele e nada ia roubar o foco dele. Nada ia impedir ele de cumprir o propósito pelo qual ele veio a esse mundo. E nós? E nós? Será que a gente já sabe qual é o nosso propósito? Será que eu já entendi que Deus espera de mim que eu seja um multiplicador do evangelho dele? Né? Será que eu entendo isso? Eu já entendi que ele espera que eu faça discípulos? Que eu, claro, queridos, vamos facilitar um pouco as coisas, né? É claro que pessoas que têm o dom do evangelismo, né? Hoje à tarde eu conversei com um cliente, um amigo meu, que inclusive ele vai pregar numa outra igreja hoje à noite. Ele falou para mim, e esse camarada tem o dom do evangelismo. Então tem pessoas que são evangelistas natos, né? Então é claro que a pessoa que tem o dom do evangelismo, ela vai ter muito mais facilidade para cumprir esse alvo de ganhar almas, né? Mas nós cremos que o ID de Jesus é para todos. Fazer discípulos é uma missão de todos. Alguns vão conseguir fazer mais, outros vão fazer menos. Né? E como é que eu provo isso para vocês? Eu vou dar uma prova para vocês. Porque com prova a coisa fica mais, como é que eu vou dizer? Mais autêntica, mais verdadeira, tem mais valor. Minha sogra, hoje ela está doente. Né? Hoje ela tem demência, tem Alzheimer, está morando na nossa casa, é uma situação delicada, mas enquanto ela tinha saúde, ela era uma pessoa sem muito estudo, descendente de índio, que aos olhos humanos, com a mentalidade que a gente tinha no passado, estou falando mentalidade que a gente tinha em termos de igreja, ela ia ser para sempre apenas um membro de igreja que ia sentar numa cadeira e assistir o culto e está tudo bem. Mas graças a Deus e a visão celular no modelo dos 12, aos encontros que a gente participou, pré-encontro, encontro, pós-encontro, escola de líderes, a minha sogra, uma pessoa sem estudo, descendente de índio, nada contra os índios, ela se tornou uma líder. E ela tinha uma célula na casa dela. E a senhora foi membro da célula dela, né? Não foi? Mas tinha aqui no Carmelo. Foi na casa dela, foi no Carmelo. No Carmelo tinha uma senhora que era discípula dela. Aqui no Carmelo de dentro. Na época Né? ali, eu acho que eu participava lá na minha com o Thiago. Eu me lembro que a Sara, né? A Sara era discípula dela. Não, esse foi antes ainda. É. Ela E foi antes ainda. ela levava um monte de gente, lotava a célula de mulheres, né? Porque a gente trabalhava célula só de mulheres e célula de homens separado, né? Que tinha muito mais gente do que hoje, né? Era outro tempo, outra realidade. Uma pessoa sem muito estudo, Então isso prova que à medida que Deus vai nos restaurando a capacidade de liderar, porque Deus nos fez para liderar. Lá no projeto original de Deus, em Gênesis capítulo 1, Deus disse, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Lá em Deuteronômio 28, né, diz que Deus nos coloca por cabeça e não por cauda. Né? Deuteronômio 28, deixa eu abrir rapidinho aqui. Deuteronômio 28.
Deuteronômio 28, 13, né? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Né? Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servires. Então Deus nos criou para ser cabeça e não cauda. Deus nos criou para liderar, né? Governar. E esse governo não é dominar sobre homens, impor. Não, é para servir pessoas. Mas servir governando, servir liderando. Deus, o propósito original de Deus, o projeto original de Deus era nos fazer líder. Com o pecado, com a queda do homem, o homem perdeu essa capacidade de dominar. O homem perdeu essa capacidade de liderar. Mas eu tenho um exemplo real que eu vi, e não foi só a minha sogra. Meu pai. Meu pai, sabe qual é o estudo que ele tem? É 4ª série primário. Meu pai hoje é um pastor da minha igreja. Mas fazer obra não precisa de estudo mesmo. Sim, sim, mas eu me refiro a pessoas simples. Meu pai era alguém que trabalhava na roça, né? Se transformou num sapateiro e depois empresário. Tem a 4ª série primária. Hoje é um pastor de 2 ministérios em 2 cidades, né? Já começou como líder de célula, se transformou num pastor de igreja. Então, mas antes da visão celular, antes de ser restaurada a capacidade de liderar nele, quem que ele era? Ele era um membro de igreja comum, entendeu? Então a palavra de Deus, à medida que nós somos restaurados, ela quer nos fazer de nós líderes, pessoas que têm capacidade de ganhar almas, pessoas que têm capacidade de governar, de liderar, de exercer influência sobre outras pessoas. Amém? E eu quero orar por vocês na noite de hoje, né? E liberar essa palavra de restauração, né? Eu quero liberar um decreto aqui nessa noite, que Deus vai restaurar a nossa capacidade de liderar. Deus vai restaurar em nós essa capacidade de governar, essa capacidade de ganhar alma, essa capacidade de cumprir aquilo que nós precisamos cumprir. Claro, dentro dos nossos dons, dentro das nossas habilidades, dentro das nossas capacidades. Né? Eu já falei aqui, quem tem o dom de evangelista, por exemplo, tem muito mais facilidade de ganhar almas, mas dentro da nossa realidade, já mostrei aqui para vocês que é possível. Né? Citei o exemplo da minha sogra, citei o exemplo do meu pai, pessoas simples, sem muito estudo, que se transformaram em líderes que frutificaram. Se isso aconteceu no passado, pode acontecer novamente. Né? Com certeza pode acontecer. E eu creio que Deus quer que aconteça. Eu tenho toda a certeza que Deus quer que aconteça. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos dar as mãos. Estamos nós 4 aqui, né? Eu também. A Luísa está grávida, acho que Vou dar a honra para ti orar, Vanessa, hoje. Deixa tu orar, Vanessa. Eu achei que ele ia fazer abertura Pra tu poder- hoje. É. Ele Como é que tu vai esqueceu, fazer? né? Era hoje? Era. Meu Deus. Não, mas até eu esqueci. O Matheus tinha me lembrado antes. Então deixa pra semana Fica para que vem. sexta-feira que vem, oficial. Então. Não, aí Se não o tem bebê plano. ainda estiver aqui. Não. Na barriga. tá. Não, na barriga. Ah, Se ela não estiver no hospital. Aquele tristeza. Vanessa, olha para nós, então, Vanessa. Obrigado, Senhor, por mais essa célula, Senhor. Eu te agradeço por cada um, Senhor, que se dispôs em estar aqui para ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos libere, Senhor, da unção da liderança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, a encontrar vidas para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pai, eu quero decretar, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a vida do Mateus, sobre a vida daqueles que vão nos ouvir através dessa gravação, Pai. Eu quero decretar, Pai, decretar um tempo de restauração, Pai. Que o Senhor estará, nesse tempo, restaurando a nossa capacidade de liderar, restaurando os nossos dons, os nossos talentos, restaurando as habilidades que o Senhor confiou a cada um de nós, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, a nossa missão aqui na terra, Pai.
Queremos, Pai, mais uma vez abençoar a gestação dessa criança que está próximo de nascer, Pai. Queremos abençoar a vida da Vanessa, abençoar essa gestação. Te pedir, Pai, que o Senhor possa cuidar. Agora, nesse tempo que está se aproximando o nascimento dessa criança, que o Senhor possa cuidar de todos os detalhes, Pai. Para que essa criança possa nascer no tempo perfeito e para que ela venha nascer saudável, Pai. Perfeita, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor também guarde a vida da Vanessa, que nenhum mal aconteça a ela e que quando essa criança nascer, também ela possa se recuperar de maneira rápida, com tranquilidade, Senhor, com segurança, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.